Rapaziada, imagina a cena, Tobirama Senju, o segundo Hokage, o homem que passou a vida toda criando leis para controlar os Uchihas, agora sendo obrigado a treinar um time formado apenas por eles. Aqui já traz um baita cenário carregado de tensão entre os dois lados, a desconfiança e principalmente a rivalidade. Mas e se no meio dessa relação turbulenta surgisse um elo capaz de mudar para sempre a história de Konoha? Fica até o final do vídeo que você vai entender isso. Para entender o peso dessa ideia de colocar duas forças quase antagonistas juntas, a gente precisa voltar para o fim da primeira grande guerra ninja. Naquela época, Konoha ainda era uma vila jovem, mas já carregava muita cicatriz, por conta de dois clãs que fundaram ela, que eram grandes inimigos e que por meio de guerras e sangue, Konoha foi fundada. O clã Senju e o clã Uchiha tinham acabado de selar uma paz estável, só que a rivalidade ainda existia. Tinha aquela vontade, o pensamento que os Senjus ainda eram inimigos, mas isso não se demonstrava abertamente, era uma coisa mais oculta. E nisso, o Tobirama, que foi o sucessor do Hashirama, sabia que a força dos Uchihas era muito considerável. Ele sabia o potencial destrutivo de um Uchiha, só que também ele acreditava que esse poder vinha acompanhado de um perigo, a chamada maldição do ódio, aquele ciclo de rancor e vingança que surgia quando um Uchiha perdia alguém importante para ele. E era com essa situação que fazia o Tobirama ficar preocupado com a vila em relação aos Uchihas, com receio deles se rebelar e destruir tudo, o legado do seu irmão. E com isso o próprio Tobirama toma atitudes de separar, quase excluir por completo os Uchihas para um canto separado da vila, além de várias outras atitudes como Hokage. Mas a história começa a mudar, porque é nesse clima de desconfiança que o Conselho de Konoha toma uma decisão muito ousada. Eles ordenam que o Tobirama forme um esquadrão de elite apenas com jovens Uchihas promissores, para provar que a aliança entre Konoha e os Uchihas era sólida. O time ia ser composto por 3 Genins: Uchiha Kain, um prodígio do estilo Katon, que era um ninja impulsivo e sempre pronto para atacar; Uchiha Riko, que é mestre em Genjutsu, frio e calculista, com o Sharingan já despertado; e por fim, Uchiha Sayaka, uma ninja especialista em táticas e no uso preciso de jutsus de Shuriken, e também é a mais equilibrada em relação ao emocional. Mas beleza, a reação inicial foi de desconfiança dos dois lados, porque para os jovens o Tobirama era o líder que via o clã deles como ameaça, e para o Tobirama eles eram potenciais riscos que estavam por aí, andando na vila. Então, no primeiro dia de se conhecer, não teria nada de discursos motivacionais. O Tobirama simplesmente ia levar os 3 para uma floresta afastada e já começar com o teste. Nesse teste, o Tobirama ia colocar em prática todo o treinamento que eles tiveram na academia. Ele ia perseguir os 3 e ao mesmo tempo os 3 teriam que pegar os famosos guizos dele. E só tinha uma regra aqui: sobrevivam, ou seja, você tem que ser forte, senão já era. Depois disso, o Tobirama possivelmente usaria o Hiraishin para atacar eles de surpresa. No caso, os 3 tentariam se ajudar coordenando ataques, mas não ia dar certo porque o Kain sempre avança sozinho, o Riko esperava demais para agir, enquanto a Sayaka estava se esforçando para manter a equipe unida, ou seja, ia ser uma completa desorganização. O resultado disso é previsível, eles falharam. Só que o o Tobirama estava querendo ensinar para eles era que o fracasso era a melhor lição. E é a partir daqui que a relação deles muda por completo, porque durante uma missão de escolta, a tensão do time aumentou. Durante o caminho, o Kain quase matou um inimigo rendido, e nisso o Tobirama apareceu atrás dele num piscar de olhos e segurou o braço dele antes do golpe final. E aqui começa uma conversa entre os dois, onde o Tobirama diz com frieza que aquilo que ele estava fazendo não era um combate, mas sim uma execução. Só que o Kain rebateu dizendo que eles fariam a mesma coisa com eles se eles tivessem a chance. E vem o Tobirama respondendo que era por isso que Konoha precisava de disciplina. Porque ou você é um ninja da Vila da Folha, ou só mais um assassino. E essas palavras do Tobirama marcou todo o time, mas também plantou sementes de rancor dentro deles. A grande virada nesse cenário veio em outra missão de interceptação na fronteira. O plano era perfeito, tava tudo certo. O Tobirama criaria distrações usando o Hiraishin enquanto o time atacava pelas laterais, mas o que ninguém esperava era que o inimigo
estava preparado. Eles colocaram armadilhas e essas armadilhas foram ativadas. A Sayaka foi gravemente ferida por uma kunai envenenada e caiu inconsciente. O Kain perdeu o controle e o Sharingan dele evoluiu para 2 Tomoyo. E sem ideia do perigo em volta, ele pegou e se lançou pro ataque contra os inimigos. O Rico tentou impedir, mas acabou entrando na luta também. E nesse caos todo, e percebendo o perigo, o Tobirama alterou o plano no mesmo instante. Ele mandou o Rico proteger a Sayaka, que estava ferida, enquanto ele fala pro Kain ir com ele para lutar contra o inimigo. E pela primeira vez, o Kain lutou lado a lado com o Hokage, que é um feito gigante para Konoha, porque pela primeira vez, um Uchiha e um Senju lutavam lado a lado. E no fim, com a coordenação perfeita dos dois, a vitória veio rápida. Agora, logo depois da missão, o Tobirama visita a Sayaka no hospital, sem falar de negócio de ódio, perigo. Ele só agradeceu por ela ter mantido o time unido e que isso valia mais do que qualquer jutsu. E é a partir daqui que os treinos começam a mudar. O Tobirama começou a ensinar a eles controle de chakra, técnicas de trabalho em equipe, estratégia de emboscada, além de mostrar para eles os exercícios de Suiton, que ele era especialista, né? O cara tinha mais afinidade nisso, e que nesse caso o Suiton só funcionava com sincronismo perfeito. Seria uma técnica muito interessante para os 3 jovens Uchihas que, assim, os caras já dominavam jutsu de fogo. Agora, tendo no arsenal deles uma técnica de água, nenhum inimigo ia esperar aquilo. E por outro lado, o Tobirama poderia até aprender alguma coisa com eles. Por exemplo, o Rico ajudaria o Tobirama a fortalecer a sua resistência contra Genjutsu, enquanto o Kain também aprenderia com o Tobirama a controlar a impulsividade e canalizar a raiva para aumentar a precisão de ataque bruto que ele tem. E com o tempo a relação deles começam a mudar. Os jovens que antes temiam o Tobirama e viam ele como inimigo, passam a enxergar ele como um mestre exigente que queria que eles sobrevivessem. E assim, se esse time tivesse existido de verdade, as consequências em Konoha e no mundo ninja ia ser brutal. Porque primeiro, o Tobirama teria conhecido de perto a lealdade dos Uchihas. Esses 3 alunos do Tobirama poderiam se tornar líderes influentes e talvez o golpe de estado do clã Uchiha nunca fosse uma solução para eles. Só que por outro lado, a queda de um deles pro lado escuro da força, a escuridão Uchiha, depois de ser treinado pessoalmente pelo Hokage, poderia se tornar uma das maiores ameaças de Naruto. No final, rapaziada, talvez o verdadeiro desafio pro Tobirama não fosse vencer inimigos externos fora da vila, mas superar os seus próprios conceitos sobre os Uchihas. E esse time, que foi nascido do conflito, poderia se tornar o maior exemplo de que a confiança é tão mortal e tão poderosa quanto qualquer jutsu proibido. Agora me diz aí embaixo, e se você estivesse no lugar do Tobirama? Você confiaria completamente nesses jovens Uchihas ou você ia ficar com aquele olho aberto, um pezinho atrás, só esperando algum sinal de perigo vindo deles pra agir? Dê sua opinião aí nos comentários, porque quem sabe a gente não transforma também a sua teoria de si no próximo vídeo por aqui. E claro, se você gostou desse tipo de si no mundo ninja, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque a gente ainda tem muita história alternativa para explorar de Naruto e de vários outros animes. Até o próximo vídeo, valeu gente!